O parto normal é a maneira mais natural para a mulher dar à luz. O tipo de parto faz toda a diferença para o corpo da mãe e da criança. O assunto é polêmico e gera discussão, mas estudos e especialistas garantem que a forma natural faz uma intervenção muito menor e menos perigosa, além de poder trazer um bebê mais saudável ao mundo. Mas é muito importante que a mulher faça o pré-natal para que ela e o médico saibam se existe algo que impeça o parto normal. Mas se estiver tudo bem com a mãe e com o neném, não existem contraindicações para o parto normal. Basta deixar a natureza agir. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos partos nos hospitais públicos do Brasil são normais. Já na rede particular, as cesarianas representam 85%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos partos sejam cesáreas. Mas de olho nesses números, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde mudaram as regras para incentivar o parto normal. Você tem conhecimento sobre cada tipo de parto? Não. Mais ou menos. Sim. Eu sei que tem parto fórceps, normal e a cesariana. Qual procedimento de parto você escolheria e por quê? Normal. Eu não senti muita dor, não. Foi muito rápido. O normal. É mais fácil, né? É mais rápido a recuperação. Acho que pra gente, pro neném, o normal seria o ideal, né? Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana, quando não tem indicação médica, ocasiona riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê, aumentando em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para os recém-nascidos e 3 vezes o risco de morte para a mãe. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a doutora Thelma Figueiredo. Ela é diretora da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Doutora Thelma, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Professora Edivar, é com você. A senhora poderia elencar quais as técnicas disponíveis que nós temos para a realização de um parto? Basicamente, a gente teria duas opções. O parto por via vaginal, também chamado de normal, ou a cesariana, quando a gente encontra algum impedimento ao parto vaginal, por via vaginal. Principalmente indicações como, por exemplo, infecções em atividade na região da vagina e da vulva da mulher, como herpes, uma condilomatose, que é um HPV, aí são contraindicações. Às vezes, quando a criança é muito grande em relação ao tamanho da bacia da mãe, que a gente diz que ocorre uma desproporção entre esses dois tamanhos. Quando a criança está assentada, né, apresentação pélvica, em que a gente também não faz mais o parto normal nessa posição, porque às vezes a dilatação, a pelve feminina, às vezes ela permite a passagem do polo pélvico, que é a bundinha do bebê, e depois para sair a cabecinha a gente encontra muita dificuldade. Então, quando está com essa apresentação pélvica também a gente faz cesariana. E em alguns casos, quando precisa se interromper a gravidez e ainda não está na época certa, como quando a mulher tem uma crise de pré-eclâmpsia, uma crise de hipertensão, algum impedimento, ou às vezes quando a placenta está muito baixa, que chama placenta prévia, que impede a descida do bebê. Então tem algumas situações em que realmente a cesariana ela é salvadora, é um benefício muito grande para a mãe e para o feto, né? Mas dentro do parto normal, há mais de um tipo dentro de um hospital? Sim, sim. A gente considera, né, vários tipos de parto normal. Basicamente, a gente tem o parto normal hospitalar, como ele era feito, foi evoluindo para um parto em que a gente às vezes usa de várias manobras, vários avanços que a gente tem de conhecimento e de técnicas para acelerar esse parto. Então seriam
por exemplo, a rotura artificial das membranas, né, que seria a amniotomia, para romper a bolsa para sair o líquido, que a gente sabe que depois que sai o líquido, as contrações tornam-se mais fortes, mais frequentes e, portanto, mais eficientes em termos de abreviar aquele sofrimento da mãe. Então, a gente pode fazer essa amniotomia, pode ser feita a episiotomia, que é aquele corte no períneo para ampliar a saída e facilitar a expulsão do bebê. Então, esse é um parto normal, com algumas intervenções, é um parto hospitalar. E algumas mulheres gostam de ter o parto domiciliar às vezes, né? Às vezes o parto que a gente chama de humanizado, né? Que nada mais é que respeitar as preferências e os desejos daquela mulher. Por exemplo, se ela se ela está tolerando bem as contrações, ela não deseja ser anestesiada, né? Se ela prefere fazer, vamos supor, uma acupuntura, usar só um analgésico ou compressas quentes na região das costas, ou um banho de chuveiro, ou um banho de banheira, né? Ela teria esse direito de ser respeitada em todas as suas vontades e os seus desejos para aquele momento especial. Quer dizer que todas essas técnicas são eticamente aceitas? São. Por que então fazermos, como vimos no texto introdutório, restrições ao parto de cesárea? O grande problema da restrição para a cesariana é que aqui no Brasil houve um avanço muito grande do número de pessoas que querem fazer cesarianas eletivas. Então, quando chega naquele finalzinho da gestação, a grávida ela já está se sentindo assim, muito pesada, ela não encontra uma posição para ter um conforto à noite, então ela não dorme bem, ela já sente taquicardias, ela sente a respiração mais ofegante, ela se cansa facilmente, já tem as pernas inchadas, tem que toda hora levantar de noite para ir fazer xixi, então ela já está incomodada. Aí de repente ela chega e fala assim, quero fazer uma cesariana para resolver, não aguento mais a gestação. Né? Principalmente aquelas que engordam muito, que estão se sentindo muito pesadas, né? E acabam às vezes optando por fazer uma cesariana num momento em que a criança ainda não está pronta para o nascimento, né? Então isso é que é o grande problema da cesariana. A cesariana em si, ela é um procedimento muito bom, se ela tiver a sua indicação precisa e o momento for escolhido corretamente, né? E não na conveniência. Às vezes tem gente que faz numerologia e quer que o neném nasça em determinado dia e horário, né? Quer dizer, assim, né? A pessoa mais adequada a ajudar a gestante a tomar uma decisão seria o próprio profissional da saúde, o médico. Com certeza. Daí vem a importância do pré-natal. Então, quando a gente diz do parto humanizado, o Ministério da Saúde fez a determinação, tem toda uma lei. O que acontece nesse parto humanizado? A mulher tem o direito de ter assistência pré-natal, de começar o pré-natal pelo menos antes do 4º mês, que ela faça pelo menos 6 consultas, que ela tenha acesso àqueles exames básicos que são feitos no pré-natal, tenha acesso ao ultrassom e que ela consiga, durante essas consultas de pré-natal, tirar todas as dúvidas que ela tem com relação ao parto, para que ela se prepare, porque a grande protagonista do parto é a mulher. Então, ela tem que se preparar para ela conseguir ter o parto normal, inclusive psicologicamente, que ela tem que esperar o momento certo, que vai chegar esse dia, não é? Que ela não tem que interromper a gravidez de repente, né? E ela vai se preparar com ginástica, exercícios para a região perineal, fisioterapia, né? Que às vezes ela quer ter um parto natural, que a gente estava dizendo que tem vários tipos, então a gente pode ter várias posições para o nascimento, em que ela vai ter o bebê, por exemplo, deitada, como é usual no hospital, com as pernas naquela perneira, como se fosse para o exame ginecológico, mas ela pode ter o parto na banheira, né? Ela pode ter o bebê de cócoras, ou num banquinho, uma cadeira própria para parto. Então, ali ela tem que ter um preparo para isso, né? Ela tem que ter força nas pernas, né? Agora, pelo cargo que a senhora ocupa, procede denúncias como essa que o que é mais relevante para decidir, optar-se, né, pela cesariana, seria uma espécie de agenda, devido a essa vida moderna que nós temos agitada, não só das mães, mas especialmente dos profissionais da saúde, devido à complexidade da vida hospitalar. O mais determinante seria essa questão de favoreceria, por exemplo, de já agendar
horário, o tempo do parto? Às vezes acontece isso, às vezes para o médico é conveniente fazer naquele determinado dia, né? Mas a maioria das vezes quem agenda realmente é o casal. O que é muito frequente, se você for observar, você ligar para a maternidade, eu quero agendar uma cesariana para segunda-feira. Segunda-feira já está lotado. Por quê? A nossa licença paternidade são 5 dias úteis, assim, Corrido, 5 dias corridos. Então, todo mundo quer ganhar neném segunda-feira. Porque aí o marido fica com ela no sábado e domingo, eles se preparam para aquele momento especial da vida deles, e aí ele fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta com ela, e ainda o sábado e o domingo. Aí, se o bebê nasce, por exemplo, na sexta à noite, é considerada sexta-feira. Então, ele já perdeu ali a sexta, o sábado e o domingo na concepção das gestantes. Seria tão mais razoável a lei ser tolerante, né? Não é? Nesse aspecto, e que permitisse, que é muito importante a presença do pai, tanto no momento do parto, né? Que é uma das questões do parto humanizado, é o direito à gestante a escolher o acompanhante para aquele momento do parto. Em geral, o pai da criança, mas às vezes ela não tem a presença do pai, então seria uma amiga, uma irmã, a mãe, né? Então, é muito importante esse apoio. Então, muitas vezes, a própria cliente, prefiro fazer uma cesariana segunda-feira, porque eu já programei, ele fica 5 dias e depois ele vai tirar férias a partir da outra segunda-feira, então ele vai ficar comigo 35 dias ou mais para ajudar nesse acompanhamento. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Carolina, é com você. Ok, não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Hashtag. A nossa equipe foi à Maternidade Sofia Feldman, referência em parto humanizado em Minas Gerais. E ainda vamos continuar o bate-papo com a diretora da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, Thelma Figueiredo. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com Novos Tempos e o tema de debate de hoje é sobre os diferentes tipos de parto. A nossa equipe visitou a Maternidade Sofia Feldman, referência em parto humanizado em Minas Gerais. Confira. Ninguém pode dizer ao certo como será a experiência do trabalho de parto. Alguns hospitais, como Sofia Feldman, utilizam o trabalho das doulas em parceria com as enfermeiras obstetras, o que pode tornar essa experiência ainda mais especial para a futura mamãe. Depois de criar 10 filhos, né? Aí resolvi doar um pouco do meu da minha vida para alguém, aí achei melhor trabalhar como doula, apoiando as mulheres para ganhar neném. E o trabalho é tão emocionante que as próprias doulas acabam se envolvendo com o nascimento das crianças, estreitando laços com a família. Tem vezes que eu até emociono, sabe? Porque às vezes a gente dá um apoio para uma pessoa assim como fosse uma filha. Meu marido, ele poderia estar emocionado, não assistiu o parto, né? Porque é a primeira filha, e tive acompanhamento da doula. Senti as contrações, ela corria, fazia massagem, foi muito bom, ótimo, gostei muito. O Hospital Sofia Feldman é referência no programa Rede Cegonha do Ministério da Saúde. Considerada a maior maternidade do Brasil e maior neonatologia, realizam em média 1.000 partos por mês. A proposta da Rede Cegonha é implementar uma cadeia de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez e ao parto. Também garantir às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Destaque nesse projeto, o Hospital Sofia Feldman não teria tanto sucesso sem o trabalho das doulas. O Sofia é uma maternidade que ela é porta aberta, né? Então a gente trabalha com a livre demanda. Qualquer mulher que desejar ter o atendimento aqui no hospital é permitido que ela tenha. A doula, ela é uma parceira da enfermeira obstetra em todos os momentos do acompanhamento do trabalho de parto. Esse trabalho ele é um trabalho em conjunto, um trabalho fundamental para que a gente tenha sucesso nesse acompanhamento humanizado da assistência ao parto. Eu digo que nós não conseguimos hoje ter o trabalho de parto humanizado sem a presença dessa profissional. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto?
Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no telão e ver o que os internautas têm comentado. Primeiro, fala que falavam horrores do parto cesárea, mas não é bem assim não. Se eu tivesse outro filho, escolheria cesárea novamente. Vamos ver, acho que tem outro aqui. Eu prefiro e quero 1000 vezes parto normal do que cesárea. A recuperação é bem mais rápida. E vamos para o terceiro comentário. Vamos lá. Para mim, parto humanizado é quando o bem-estar da mãe e do bebê são prioridades. Não importa se é cesárea ou não. Muito interessante. Era uma coisa que a gente sempre observa, que hoje em dia, como eu estava dizendo no bloco anterior, a mulher, ela é a personagem principal daquele momento do parto. E muitas vezes ela se prepara, ela imagina, ela sonha, ela faz o plano de parto, de tudo que ela quer que aconteça naquele momento e de repente precisa fazer uma cesariana. E ela se sente culpada, vai para esse momento da cesariana chorando, decepcionada e se sentindo menos mulher porque não conseguiu aquele parto do jeito que ela queria. E realmente a cesariana não é o fim do mundo, é um recurso que é muito bom. As pessoas hoje em dia se recuperam muito bem, as técnicas de anestesia, de analgesia para o pós-cesárea, que seria muito dolorido, hoje em dia já não é tanto. Então a gente tem que ter a mente um pouco flexível, né? Como tudo na vida, né? A gente não pode ficar rígido. Eu só quero cesariana. Às vezes a gente encontra pessoa que na primeira consulta já fala assim, mas a senhora faz cesariana? Porque eu quero cesariana. Aí a gente vai tendo que trabalhar aquilo ali. E ao mesmo tempo já tive cliente que era instrutora de yoga para gestantes, aí no momento o bebê dela não nascia, precisava da cesariana. Como que eu vou dizer para as minhas alunas, como que eu vou fazer se eu não tive o parto normal? E se sentindo inferiorizada diante disso, né? Doutora Thelma, então todos os partos, de alguma maneira, eles têm que ser humanizados. Humanizados. Né? A técnica é para ajudar, não é isso? A técnica é para ajudar. O que acontecia? Até alguns anos atrás, algumas décadas, umas 3 décadas atrás, era muito frequente você ver pessoas, sou órfã, minha mãe morreu no parto. Não era muito comum a mulher morrer de parto. Hoje em dia, a assistência obstétrica ela evoluiu demais. Então, a gente já está conseguindo agora um índice de 62 mortes para 100 mil partos aqui no Brasil. E pelo nosso índice de desenvolvimento, o IDH, era esperado que a gente chegasse até o final desse ano em 35 mortes por 100 mil partos, mortes maternas. Então, a obstetrícia, o obstetra veio para trazer um conforto, uma segurança muito grande para essas mulheres que vão dar à luz. Porque realmente é um momento em que podem acontecer inúmeras variáveis, né? E uma mulher na plenitude de saúde da vida dela, dando à luz. E aí, infelizmente, a gente ainda tem casos de mortes por hemorragias, por eclâmpsia, né? E também perdas de fetos, né? Eu tenho a impressão, a senhora me corrija se eu estiver enganado, que o que desumanizaria um parto não é tanto a técnica utilizada, mas quando não há relações humanas, quando como a senhora disse, né, quando a mãe não se sente o centro das atenções, toda a disponibilidade ali da situação, do contexto do hospital, esteja voltado para o bem-estar da mãe e da criança. Com certeza, a gente brinca muito que a gente faz cesárea humanizada também, que é explicar para ela aceitar que aquele momento que ela vai precisar de fazer a cesariana, vamos diminuir um pouco as luzes em volta do hospital, deixa só o foco onde o cirurgião precisa, vamos fazer um silêncio ou colocar uma música, né? Vamos deixar o pai entrar e participar, porque antigamente ele não podia, né? Nem ver, né? Hoje em dia a gente já tem aquelas salas que tem o visor, a família pode assistir, participar de uma certa forma daquele momento, não é? E respeitar o momento dela, ela entender que ela precisa da cesariana e não ir fazendo de uma vez, né? Isso. Sem ela estar disso. consciente Essa insistência, então, do Ministério da Saúde se dá por causa dos abusos? Ou... Com certeza, porque esse índice nosso de 85% de cesariana na rede pública, na rede privada, particular, ela com certeza é abusiva, né? Então, de uma certa forma,
o médico tem uma certa responsabilidade sobre isso e a gente precisa fazer alguma coisa para priorizar e valorizar o parto normal. É nesse sentido que eu queria que a senhora comentasse agora. Há alguma iniciativa dos profissionais para promover situações de educação para gestantes, mas também para a sociedade se apropriar mais e desejar esse parto mais humanizado? Com certeza, estão sendo feitas várias iniciativas, inclusive do governo, para a gente conseguir realmente preparar a comunidade como um todo para esse momento, inclusive com os médicos, né? Então, incentivos em termos da remuneração que o médico vai receber ali pelo parto normal, aquelas horas de acompanhamento do trabalho de parto, né? Os cursos para gestantes e para o casal, né? Uhum. Mas há algum tipo de pressão, assim, por exemplo, porque hoje a rede particular tem uns planos de saúde. Há alguma pressão para não haver essa questão do parto, porque implicaria mais horas do profissional? Ou há diferentes custos nessa questão do parto? Sim. A remuneração, ela até então era semelhante, se o parto fosse normal ou cesariana. E agora a gente está conseguindo fazer uma luta, né, com os planos de saúde, as operadoras de planos de saúde, para que remunere as horas de acompanhamento de trabalho de parto. Não é simplesmente por número de partos, né? E não pelo número de partos, né? E também pelo atendimento em horários especiais, que a gente diz que seriam à noite, em finais de semana. Como adicional noturno, como tem isso na escola, né, e em outras áreas profissionais. Tudo que puder ajudar, né, para que a privilegiada seja aquela mulher que veio dar à luz, é válido. Então, poderíamos dizer que ainda não há essa total autonomia da mulher escolher o que é melhor para ela? Há todos outros fatores que interferem nessa escolha? Há uma falta de consciência dos seus direitos? Sim, a gente poderia dizer isso sim. Então, isso é uma coisa que a gente pede para que realmente ela faça o acompanhamento pré-natal, que ela se prepare, que ela se informe, né? Hoje em dia o conhecimento está aí, né? Para quem quiser, né? Está muito divulgado. E que a cada consulta ela discuta com seu médico a respeito e que ela faça o que a gente chama hoje em dia de plano de parto. Seria uma carta, texto, onde ela coloca tudo o que ela gostaria que acontecesse. Quem é o médico que ela quer que esteja com ela naquele momento, né? Que tipo de analgesia que ela vai ter preferência em ter naquele momento, né? Se ela vai querer usar da ocitocina, né, que é o soro, né, que as mulheres têm muito medo, se eu for para o hospital agora vai pôr o soro, né? E principalmente que ela espere aquele momento certinho dela de ter o bebê, que às vezes ela sente uma contração e já vai para o hospital. Hoje em dia o acesso é muito rápido, né? Então ela chega, aí não tem dilatação nenhuma, o colo está muito fechado, vamos fazer uma cesariana. Vai demorar muito esse parto, né? Doutora Thelma, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos. Foi um prazer, obrigada. A gravidez é um dos momentos mais sagrados, belos e emocionantes da vida humana. Durante a gestação, há sentimentos intensos, repletos de expectativas por parte dos pais e familiares. Qualquer dificuldade imediatamente provoca dor e sofrimento. Portanto, o parto é o coroamento de um processo que exige eticamente o melhor da sociedade e dos profissionais da saúde. Reverência, zelo, cuidado, dedicação, afeto e proteção. Bom, por hoje é só. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada e até lá.